Moça, você está bem? Questionou o médico, chegando mais perto e pegando o braço dela. Seu contato seguro e quente quase a fez desabar. Inalou o perfume que vinha dele e piorou. Hum, que delicioso! Que comédia de horror estava acontecendo com ela? Confuso, o médico a levou até uma cadeira. Depois de sentada, aparentemente conseguiu um pouco de equilíbrio. Apenas mental, porque seu corpo estava trêmulo. Esse aqui é um trecho de Mostra-me o Amor, livro 1 da série Amores da Capital, da nossa convidada de hoje. Ela que adora comer rapadura, mas nunca sem acompanhamento. Pode ser um cuscuz, queijo, coco ou até biscoito. Ela também é chocolatra, quem nunca, né? Gosta de jaca, piqui, que eu nunca comi, e até jiló. Ela adora forró e dança sozinho se houver uma música tocando. Ela é Kátia Serafim, lá de Santa Cruz, no sertão da Paraíba. Vamos nessa? Kátia, tudo bom? Tudo bem com você? Tá, tudo bem também, até que enfim, né? Sim, Só dizer que eu tô bem feliz, viu? Que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Finalmente deu certo aí pra gente conversar um pouquinho, tá bom? eu também acho um prazer, um enorme prazer conversar contigo. Pois, Kátia, me fala aí um pouquinho do teu trabalho, o que tu escreve, onde é que a gente pode encontrar. Fala aí um pouquinho. Eu sou uma autora recente, né? Em 2017 publiquei o primeiro romance na Amazon e é, basicamente eu sou autora de romances, mas também tenho outras participações em antologias e também tenho um livro de terror, um conto, para falar a verdade, que eu publiquei há pouco tempo. E então aí na luta, né? Assim, achei que nem ia assim, comecei a carreira, se é que pode chamar de carreira, né? Mas comecei a escrever desde muito cedo, mas publicar somente em 2017. E o que foi que te levou a escrever, assim, foi... Eu sou uma contadora de histórias. Eu sempre gostei de contar histórias e sempre que tem uma roda de amigos eu estou lá com as minhas histórias, algumas verdadeiras, algumas eu enfeito bastante, né? E outras e quando tem criança também. Eu sempre gostei de contar histórias assim na minha casa para minhas filhas e tudo. E comecei a escrever muito cedo, só que uma pena que eu achava que meus registros eram muito ruins e acabei jogando fora grande parte das coisas que eu escrevi. E, assim, o que foi que... A sua inspiração, quando você era jovem, o que era que você gostava de ler ou de assistir? Que... Olha, eu sempre gostei de filmes de romance, mas principalmente de livros de romance. Eu sempre fui uma leitora assídua. Eu me alfabetizei muito cedo, muito antes assim, dos 6 anos, eu já era alfabetizada e pegava tudo quanto era livro para ler. Mas já mocinha, eu lia muitos livros de banca, aqueles romances Sabrina, Júlia, Bianca. Lia também muitos autores brasileiros, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, é, é, e outros sertanejos aí, outros É Graciliano romancistas. Ramos, que você fala bastante. Graciliano Ramos, Clarice Lispector, né? Aham. Graciliano Ramos eu sempre falo porque é meu livro assim, que eu mais gosto, que é meu livro de cabeceira, e sempre é como se fosse uma volta às minhas raízes. Ele mostra um pouco do sertanejo, das dificuldades que ele enfrenta, né? Com a seca, com a subordinação ao capitalismo no campo. Então, assim, é um livro que espelha bastante o que eu via quando eu era mais jovem lá no sertão da Paraíba. Pronto, era isso que eu queria falar, porque agora você mora em Brasília, né? Mas você não é natural de Brasília. Não, eu não moro aliás, eu não nasci em Brasília, nasci em Santa Cruz, na Paraíba, mas eu Ah, vim para cá muito jovem, tem mais de 30 anos que eu moro em Brasília.
Mas, assim, é incrível como as minhas origens não saem de mim, principalmente porque eu estou lá todo ano, né? Uhum. Dificilmente eu falho um ano que não vá ao Nordeste a visitar minha família. Então, estou sempre ligado no que acontece no meu Nordeste. Mas Brasília é uma cidade que eu adotei, que é uma cidade maravilhosa. Para falar a verdade, eu não moro exatamente eu falo Brasília, né? Mas eu moro num bairro de Brasília, para falar a verdade. Eu moro no Distrito Federal, na cidade de Taguatinga, né? Uma região administrativa de Brasília. Ok, Kátia, e por falar em Brasília, teus primeiros trabalhos é uma trilogia sobre a capital federal, né? Um É, romance. É, na verdade, não é uma trilogia, né? Acabou virando uma série. No começo era só um livro. Eu passei muito. Uma amiga minha falou assim: Kátia, você conta histórias tão bem, escreve um livro. Eu escrevi o primeiro e assim fiquei preocupada se alguém ia ler, e até porque eu peguei um pouco pesado na linguagem, e não sei que porque eu é, enveredei na linguagem do Hot. que é o Mostra-me o Amor, o primeiro. Isso, o primeiro. Mas aí eu publiquei e recebi uns feedbacks muito positivos. E assim, aí eu falei, sério que alguém gostou? Então, bora lá. Aí eu falei, bom, eu já fui fazendo uma lista dos irmãos dessa família, e é uma família muito complexa, mas é uma família assim, de classe média alta, aliás, de classe alta, né? Que convive com pessoas de outras classes e com toda a sua complexidade, preconceitos. E eu gosto muito de abordar essa questão de relação social entre as pessoas, né? A relação social já entre as pessoas, mas relação entre as pessoas de outras classes, para dizer o seguinte: não importa onde você nasce, o que você tem, importa o que você é a pessoa, é isso que faz o amor acontecer, ou a amizade, ou qualquer outro tipo de relação. E esse E livro aí, é muito bom, viu? é, Mostra-me o Amor. Muito bom. Você já sabe que eu sou sua fã. que E aí, depois teve Leva-me ao Paraíso, mas assim, quando você fez o primeiro, tu não tinha a ideia de fazer mais, assim, dos irmãos e tal, você foi fazendo depois. Você foi sim, encaixando depois. é porque no começo eu nem achava que alguém ia gostar. Mas aí essa mesma amiga que me indicou, ela leu e fez até um prefácio, porque ela eu acho que até se surpreendeu. Ela também é autora, a Biba Gomes, a Fabi Gomes, que agora é outro nome. E aí ela disse, não, Kátia, você escreve bem, isso daqui convence sim. Aí eu disse, então eu tenho que criar os outros personagens, porque a família já tinha tudo, e eu sempre gostei desse negócio de série, né? Não livro incompleto, mas livro de personagens. Então eu Assim, gostei. e é verdade, porque eu lembro que eu li, eu acho que eu comecei pelo 2 ou foi pelo 3. Aí até, mas não tem problema não, dá para ler fora da ordem que você vai conseguir entender tranquilamente a história, né? Porque, né, não tem muito uma continuação de um livro para o outro, né? Sim, Ou, sim, porque eu sou uma né? leitora, eu como leitora sou bem agoniada. Eu gosto de pegar um livro e terminar. Quando eu estou terminando o livro, que eu vejo que a autora não vai finalizar ali, que tem outra parte que eu tenho que comprar e ler, nossa, eu fico muito nervosa. Mas aí faz parte, né? Se o livro for bom, eu acabo pegando outro também. Mas eu prefiro realmente finalizar a história daquele personagem no livro em questão. E aí eu gostei muito assim, eu já sabia, de certa forma, que a minha vida ia acabar nisso aí, em ser escritora, porque eu sempre quis escrever e publicar, mas tinha medo porque também a parte, como eu comecei no Hot, né, publicar no Hot, o Hot sofre muito preconceito. Mas, assim, eu achei que até o meu julgamento foi um pouco precipitado, porque, por exemplo, as minhas filhas leram e, assim, se surpreenderam, mas disseram, mãe, a senhora escreve muito bem, e mesmo hot, a gente gostou. Ai, como se dissesse assim, mãe, pode escrever hot, entendeu? E minha família também, minhas duas irmãs minhas que leram, assim, que eu também julguei, né, prejulguei, achei que elas iriam até me condenar de certa forma, porque eu tinha também esse preconceito dentro de mim, talvez, né, e somente, mas quando eu escrevi, eu assumi tudo, assumi meu nome verdadeiro,
E resolvi encarar e estou satisfeita demais. Show de bola. Kátia, aí tem Salva-me da Solidão, e aí, por último, tem Som do Meu Coração, né? Que é no mesmo universo. Isso, é no mesmo universo do romance Hot e a série Amores da Capital. Só que ainda não acabou, né? Eu estou madurando a ideia do quinto, porque é uma história que eu já tenho todo o esboço pronto, mas que eu ainda não comecei, porque é uma história que fecha o ciclo, fecha a série, mas tem alguns temas que eu estou abordando que eu estou com uma certa dificuldade. Então, eu preciso. Inclusive, eu estou saindo desse livro, saí um pouco e estou escrevendo um livro em paralelo, um livro de CEO, né? Que foi que me pediram para escrever, e esse eu estou já escrevendo, já tem bastante coisa já. E também eu escrevo também um livro sobre a minha terra. Às vezes eu penso que esse projeto eu deveria transformar em outra coisa, porque ele faz tempo que eu escrevo e não sai. Então, essa é uma dívida que eu tenho até com minhas irmãs, que eu prometi escrever um livro sobre o sertão. Mas, assim, enquanto o livro não sai, eu estou escrevendo outras coisas, né? Eu escrevi para a antologia, para a coletânea da editora Proverbo, Esperança em Tempos de Pandemia 1, eu escrevi Tempo de Recomeçar. Tem a ver com pandemia, mas também tem a ver com retorno ao sertão. Traz um pouco das minhas raízes. E escrevi nessa coletânea mais recente da editora Proverbo, eu escrevi 2 contos, ou, aliás, um conto e um texto. Texto mais uma crônica. E esse conto, que também pode até ser uma crônica, porque ele é bem curtinho mesmo, é Existência Árida, que é um conto que realmente marca um pouco do que eu sou. Ali eu estou colocando aquilo que eu observei durante a minha vida no sertão. As dificuldades de uma mulher sertaneja, aquela invisibilidade dela no mundo, né? A invisibilidade de estar lá, sempre fazendo as coisas e nunca receber nem elogios, nem receber um olhar político do governo, né? Uma política pública que faça com que ela, ela melhore um pouco sua qualidade de vida. Então, ela está sempre ali, ajudando os filhos a crescer, ajudando o marido a trabalhar, mas sem nenhuma expectativa de mudança de vida. Então, essa, para mim, é uma redenção. Assim, eu amei escrever esse conto. E até recebi elogios assim, de uma grande escritora, a Tânia Nunes, né? Ela mandou até um feedback para mim, e eu achei que realmente é aí que eu devo me encontrar, apesar de eu escrever romance. Eu já li também, é muito bom esse seu texto. Aí tem Amor Passageiro, que é uma história, é um romance hot também, mas que ele é independente, uma história independente, né? Na verdade, Amor Passageiro, eu tinha escrito para uma antologia que eu fiz com mais 5 autoras, né? Conto, assim, o conto eu escrevi com o maior amor, porque esse conto já estava gravado dentro de mim, a história. Só que aí a antologia passou, e aí a gente publicou os contos autonomamente. Eu acabei acrescentando mais algumas coisas e deu um romance. Não é um romance grande, é um romancezinho curto, mas que ele é meu xodózinho. Ele está à parte, realmente, ele não faz parte da série. E eu gosto muito dessa história. Eu também gosto muito, você sabe disso. Aí, e a tua última publicação é o terror, né? Agora você está enveredando aí pelo terror. Como é que é isso aí para ti? Então, o terror, eu sempre gostei, né, de terror, sempre amo filme de terror, amo série de terror. Para você ter uma ideia, The Walking Dead é uma das minhas séries preferidas. Eu gosto de Stephen King, eu estou lendo, assim, novamente o Iluminado, relendo, porque eu li a primeira vez há muitos anos, e agora com mais maturidade eu estou lendo para ver se me inspira. Mas eu já li Agatha Christie, Sidney Sheldon, mas eu adoro filmes de terror e séries. Esse
conto surgiu assim do nada por conta da própria antologia da Provérbia. Eu comecei a escrever um conto normal, assim, sem ser de terror, mas foi virando terror. Aí eu tirei ele, eu falei, não, esse aqui vou deixar no cantinho, vou só ajustar o final para poder encaixar no terror mesmo. E aí aproveitei a chance, até inscrevi no Prêmio Geek, jurando, né? Mas foi um conto que eu gostei e já tem vários. Ah, e detalhe, foi bom porque eu pus no papel uma das histórias da minha avó, né? E minha avó, meu pai, sempre falaram desse pontilhão lá na minha cidadezinha, Santa Cruz, que à noite, quando eles vinham, eles viam luzes, viam choro, viam cachorro com os olhos da cor de fogo, algumas coisas assim, né? Então, eu só ajustei, dei uma coisa, uma roupagem de mais terror, mas não tem nada de pessoas mortas lá embaixo, não. Era só porque eram lendas apenas. Ainda bem, porque eu já fiquei com medo. E vamos lá. E você também faz parte do Hot Tô Dentro, né? Sim, esse movimento Hot Tô Dentro é muito interessante. A partir de uma postagem, né, que eles mereceram bastante o gênero, né, o gênero erótico, o gênero hot. Algumas autoras se juntaram para poder desmistificar isso e contar que o hot que a gente escreve não é só cenas de sexo, mas tem toda uma história envolvida. O sexo é apenas complemento, mas que a gente gosta de dar isso para o leitor, para que ele vá muito além da porta do quarto, né? Que a gente, os romances, às vezes, a gente sentia uma certa falta de entrar no quarto, de ver o que o casal ia fazer lá dentro, porque isso é romântico para a gente. Então, e é um gênero que faz muito sucesso, né? Então, eu até já te perguntei isso, porque eu nunca li esses romances de banca, né? Sabe? Júlia, né? Tinha esse tipo de coisa ou era assim, como você falou, não passava da porta do quarto? Não passava, era tudo muito assim, puro, muito, só dava aquela insinuação, mas nem por isso eram ruins, não. Eram maravilhosos, assim, por mais que muitos críticos revelem que esse tipo de literatura é literatura menor, mas foi a partir dessa literatura que muitos romances famosos hoje se firmaram, né? Porque ela deu todo a base para a gente construir os romances de hoje, só que com a pegada mais quente. Sim. E aí você não é isso? Autor Sim, independente. aí só rapidão, essa questão do Hot por Dentro, aí a gente se juntou e acabamos publicando 2 antologias, e fizeram muito sucesso, e cada uma delas eu tenho um conto. E as meninas merecem bastante esse olhar assim, mais carinhoso, né, por parte das leitoras, porque são pessoas muito esforçadas, tem gente que vive, inclusive, né, dos romances, dessa escrita, muita autora nacional aí, que às vezes é desprestigiada, né, que não é valorizada, mas que a maioria é meninas de muito valor, assim, na escrita, e que vivem disso, que precisam de apoio, né, dos leitores. E eu realmente sou autora independente, até já tive algum contato com 3 editoras, mas, assim, não sei se ainda dá para fechar alguma coisa, né? Estou conversando ainda, mas eu não tenho pressa, porque a minha pressa era levar a minha voz, de alguma forma, para os leitores. E, por enquanto, eu estou conseguindo na Amazon sem problema nenhum, não tenho nenhum problema. Se queria o físico só para eu pegar, para cheirar, porque o livro físico, né, não tem igual. Mas um dia eu vou imprimir quando eu puder, ou então quando alguma editora se interessar e publicar, mesmo essas que eu estou negociando, né, que a gente possa um dia ainda realmente concretizar isso. Tá bom, Kátia. E deixa eu ver aqui. Onde é que a gente pode estar encontrando mais sobre teus lançamentos, sobre as tuas publicações?
Quem quiser se informar mais sobre o seu trabalho. Eu tenho uma página no Facebook, Kátia Serafim, é só pesquisar na busca. É lá onde eu divulgo os meus lançamentos. E tenho um IG, né, um perfil no Instagram, que é um perfil assim, meio bagunçadinho, mas é um perfil que eu lá, você me conhece um pouco melhor, onde eu narro, inclusive, era um perfil pessoal que eu acabou virando um perfil de autora, e algumas pessoas ainda estão lá, e eu tenho esse respeito. Então, eu acabo publicando coisas minhas, da minha família, coisas das coisas que eu gosto, como planta, bicho, tudo. E a parte dos livros, também resenha de autoras, sempre que posso, estou publicando, ajudando as colegas, né? Aí é Kátia Serafim P, de Parreira, porque meu sobrenome, né, tem Parreira, mas lá no Instagram é Kátia Serafim P. Tá bom, Kátia, pois... sim, seus projetos para o futuro é a continuação, né, da história lá da família. Como é o nome da família mesmo? A Do, família do... 50 pontos. É a família Como de é? Brasília. De Brasília, sim. É uma família ficcional, né? Siqueira Pontes, que mora no Lago Norte e que tem os filhos e uma filha, onde eu estou narrando a vida deles e a sua convivência toda, tanto profissional como amorosa. E aí eu Ah, mostro um pouco do meu amor por Brasília, né? Porque eu trago sempre as paisagens, as coisas, as características, não só de Brasília, mas do Distrito Federal, né? De todo o entorno. Inclusive, eu estou fazendo, mas não consigo me livrar, né, de Brasília, porque também é onde eu conheço mais. Então, uhum. esse livro fazendo do CEO, eu ia fazer de São Paulo, mas aí, como eu não estou querendo pesquisar sobre São Paulo agora, nesse momento, eu acho que uma característica minha é Brasília, e aí é Distrito Federal. Então, eu acabei ambientando a história também no Distrito Federal, e está ficando muito boa, porque eu estou trazendo dessa vez o PSUL, que é uma região, é uma unidade aqui da região administrativa da Ceilândia, que é um lugar de Brasília. E é isso, não consigo sair de dentro de Brasília por enquanto. Já fui ao Rio de Janeiro, né? Mas, Sim, foi. assim, mas Verdade. aguardem que novas histórias vão ser ambientadas em outros lugares. Eu vou fazer aqui uma reflexão, né? Eu nunca tinha tido vontade de ir em Brasília, assim, não é um canto que as pessoas falem muito, né? Mas eu passei a ter vontade de conhecer Brasília depois que eu comecei a ler os livros da Kátia, porque você nota, assim, um amor tão grande que ela tem pelo local, pelas paisagens, que não tem como você não ter vontade de conhecer, sabe? Ela descreve muito Obrigada. bem. Obrigada. Brasília, quem vem para cá, assim, mora um tempo, quer muito voltar. Às vezes eu vou para o Nordeste ficar um mês lá com meus pais, minha família, e fico com saudade de Brasília, até me sinto de certa forma culpada. Mas Brasília só não, tá, gente? Todo o Distrito Federal, as regiões administrativas têm lugares assim maravilhosos que chamam muito a atração mesmo do morador, do visitante. Mas Foi. eu quero confessar outra coisa aqui, eu sou sua admiradora também, Ah, viu? Porque eu obrigada. tive a Obrigada. oportunidade de ler seus contos e você tem uma pegada que eu gosto demais, é uma coisa meio Nelson Rodrigues, sabe? Meio assim, meio terror misturado com uma coisa assim meio quente, mas ao mesmo tempo com aspectos morais. Parece que você é pedagógico, parece que você está ensinando alguma coisa, sabe? Eu gosto muito. Pois tá bom, muito obrigado, viu? Vindo de você é um grande elogio, porque eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Kátia, estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Muito obrigado, viu? E eu queria muito lhe convidar para quando você tivesse um próximo lançamento, alguma novidade, você viesse aqui de novo, novamente. Tá bom, eu que agradeço. Obrigada quem me escutar aí no futuro. Só para dizer para vocês que é muito bom poder pôr, né, na escrita
os pensamentos que a gente tem dentro, contar histórias, convencer vocês de algo, mas assim, de forma amorosa, não de forma imposta. Então, eu que agradeço se você um dia puder, quem está ouvindo ou quem vai ouvir, né, puder me prestigiar lá na Amazon, procurar meus livros e ler e me dar um retorno, feedback. E obrigada pela oportunidade, viu, Vicky? Tá bom. Ok. Valeu. Obrigada, viu? Tudo de bom. Até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, aperta o joinha. Se você gostou desse conteúdo, assine o meu canal VicCast. Se você quiser me dar alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica, faça um comentário ou então vá no meu perfil de Instagram @vicf.moravia. Lá você pode falar comigo pelo direct e eu posto todas as novidades sobre as minhas publicações. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima, forte abraço.